Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre as parábolas, né? E aqui o nosso objetivo é entender melhor quais as vantagens, o porquê que Jesus se utiliza das parábolas e trazer um exemplo em que Jesus utilizou uma parábola mostrando as vantagens que tem de se utilizar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos responder é com relação ao que são parábolas. Parábolas, então, nó- nós entendemos que são histórias que Jesus conta. Normalmente essas histórias envolvem a realidade daquelas pessoas, ou seja, são agricultores, são pescadores, então ele sempre se utiliza de imagens que têm relação com o dia a dia daquelas pessoas, que aquelas pessoas consigam entender e consigam criar imagens mentais daqueles fatos, porque são fatos cotidianos. E essas histórias, elas sempre trazem uma sabedoria ou um conhecimento, né, das leis divinas, das verdades, por trás da simples narrativa ou por trás daquela simples história. Então Jesus se utilizava isso para passar um tipo de conhecimento, né, que são a sabedoria. Normalmente está relacionado com as verdades espirituais, com algumas virtudes, através dessas parábolas. Para nós hoje, é um pouco difícil, muitas vezes, interpretar e compreender a parábola, porque nós fomos criados numa cultura que não se utiliza tanto das histórias para o conhecimento, para adquirir sabedoria, né? Então não é uma coisa muito desenvolvida no nosso lado do nosso mundo. Em outras culturas é muito mais comum e frequente o uso de pequenas histórias ou parábolas para trazer um outro conhecimento, uma nova sabedoria ou verdades para nós. As parábolas permitem também algumas vantagens. Como assim? A parábola ela permite que cada um que escuta, dependendo do seu estado evolutivo ou do estado mental, entenda alguma coisa. Então, por exemplo, se hoje nós escutamos uma parábola dos talentos, nós podemos compreender uma parte da verdade que Jesus está trazendo nessa parábola. E aí, daqui um ano, eu escuto novamente essa parábola, eu, dependendo do meu estado, né, dependendo do meu aprendizado, eu posso compreender ainda mais profundamente aquela parábola, que eu já entendi alguma coisa, só que agora eu entendo um pouco melhor. Então a parábola ela permite que cada um de nós compreenda o seu conteúdo ou a sua verdade, dependendo sempre da nossa condição e do nosso estado. Um outro texto, por exemplo, um texto mais lógico, direto, ele poderia ou ser entendido ou não ser entendido, né? E uma outra vantagem da parábola seria a capacidade ou a facilidade em memorizar. Então a gente consegue memorizar uma história muito mais facilmente do que um conteúdo técnico, por exemplo. E isso aqui ajudava muito na época de Jesus, em que não se escrevia, era muito caro escrever. E o uso de histórias era facilmente difundido no povo. Então, também tem essa vantagem. E um ponto importante de dizermos é que nem sempre Jesus se utiliza de parábolas, né? Nós encontramos, por exemplo, se vocês lerem lá o capítulo 6 de Mateus, Jesus não se utiliza das parábolas e ele fala diretamente o que fazer, como fazer, por que fazer. Então esse não era o único meio que Jesus utilizava-se para transmitir a sua sabedoria. A parábola é rica, e nós vamos ver um exemplo aqui, mas também existe no seu evangelho
diversos capítulos ou passagens que são muito diretamente no que Jesus estava querendo passar. Em algumas vezes ele utilizava. E no Evangelho nós encontramos também que uma das dificuldades do povo entender o que Jesus falava era ainda a dureza dos corações, era o pouco desenvolvimento espiritual daquelas pessoas na época, né? O apego excessivo à matéria, tudo isso nos fala lá no Evangelho que são os motivos pelos quais as pessoas não compreendiam muitas vezes a mensagem de Jesus. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma passagem que está em Lucas, que nos relata um doutor da lei que fala para Jesus perfeitamente o que ele deveria fazer. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, olha, você respondeu perfeitamente, faça isso e você vai entrar, viverás bem. E aí, então ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus, ele começa a contar uma história que nós estamos vendo aqui na figura, né, do bom samaritano, em que ele fala que estava descendo, né, de uma montanha de Jerusalém para Jericó, que aí veio um sacerdote, ele viu aquela pessoa no chão, ele passou para o outro lado da rua e continuou descendo, depois veio um levita, depois veio um samaritano, e esse samaritano cuida desse homem, e aí no final ele pergunta, qual desses três que tratou melhor aquela pessoa, outro considerou como sendo o seu próximo? Então aqui a gente vê claramente como que uma parábola enriquece, traz cor para um ensinamento ou um conteúdo que seria muito mais difícil descrevê-lo assim, de uma forma analítica. Amará o teu Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Através da parábola, ele consegue mostrar isso aqui de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais prática, que somente as parábolas nos permitem, então. Então, muitas vezes as pessoas falam, Jesus falava por parábolas para que as pessoas não compreendessem. Não é verdade. Jesus traz parábolas para enriquecer um ensinamento, para permitir diferentes níveis de entendimento de algum conhecimento, de alguma sabedoria, de alguma verdade. E no seu Evangelho, nós também encontramos claramente como devemos viver aqui na Terra. Então, nem sempre ele se utiliza de parábolas, e as parábolas, na maior parte das vezes, eram reservadas àqueles mais próximos, mais íntimos, que tinham um maior conhecimento, que eram os seus discípulos, e que Jesus os esclarecia sempre que fosse necessário. E mais tarde ele pede então que esses discípulos divulguem essa luz, porque ele fala que uma luz não pode ser ocultada, ou seja, as parábolas então eram uma forma de enriquecer e facilitar o conhecimento das verdades, da sabedoria ou das leis divinas que Jesus nos trouxe. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.